Aula 8 do tratado, itens 78 a 89. Devemos nos esvaziar do que há de mal em nós. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se põe água limpa e clara numa vasilha que cheira mal, ou vinho numa pipa cujo interior está estragado por outro vinho, a água clara e o bom vinho ficam estragados e tomam facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus põe na vasilha de nossa alma, estragada pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso de seu amor, seus dons são ordinariamente estragados e manchados pelo mau fermento e o mal fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, de suma importância, para adquirirmos a perfeição que só se alcança pela união com Jesus Cristo, nos esvaziarmos do que há de mal em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos afastará de seus olhos e não se unirá a nós. Para nos esvaziarmos de nós mesmos, é preciso primeiro bem conhecer, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo mal, nossa incapacidade para o bem útil à salvação, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em qualquer tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado de nosso primeiro pai nos estragou a todos quase inteiramente, azedou, inchou e corrompeu, como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que temos cometido, sejam mortais, sejam veniais, por perdoados que estejam, aumentam nossa consciência, nossa fraqueza, nossa inconstância e nossa corrupção, e deixam maus vestígios nas nossas almas. Nossos corpos estão de tal modo corrompidos que são chamados pelo Espírito Santo corpos do pecado, concebidos no pecado, nutridos no pecado e capazes de tudo. Corpos sujeitos a mil e mil doenças, que se corrompem de dia para dia, que só geram sarna, verme e corrupção. Nossa alma, unida ao nosso corpo, se tornou tão carnal que a chamada carne, toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra. Não temos por herança senão o orgulho e a cegueira no espírito, o endurecimento no coração, a fraqueza e a inconstância na alma, a concupiscência, as paixões revoltadas e as doenças do corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que pavões, mais apegados à terra que sapos, mais nojentos que bodes, mais invejosos que serpentes, mais gulosos que porcos, mais coléricos do que tigres, e mais preguiçosos que tartarugas, mais fracos que caniços e mais inconstantes que cataventos. Não temos no nosso fundo senão o vazio e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo e odiar sua alma, e aquele que amasse sua vida a perderia, e quem a odiasse a salvaria. Essa sabedoria infinita, que não impõe mandamentos sem razão, não nos ordena odiar-nos a nós mesmos, senão porque somos grandemente dignos de ódio. Nada há tão digno de amor como Deus, nada tão digno de ódio como nós. Segundo, para nos despojar de nós mesmos, é preciso morrer todos os dias para nós.
Quer dizer, é preciso renunciar às operações das potências de nossa alma e dos sentidos do corpo. É preciso ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-se das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. A isto São Paulo chama morrer todos os dias. Cada dia exponho-me à morte. Se o grão de trigo cai sob a terra e não morre, permanece na terra e não produz absolutamente fruto que seja bom. Se não morrermos para nós mesmos, e se nossas devoções mais santas não nos levam à morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções se tornarão inúteis. Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo nosso amor próprio e nossa vontade própria. O que fará com que Deus tenha abominação os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E nesse caso, na hora de nossa morte, nos encontraremos com as mãos vazias, de virtudes e méritos, e não teremos sequer uma centelha de puro amor, pois este só é comunicado às almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Terceiro, é preciso escolher entre todas as devoções a Santíssima Virgem, aquela que nos leve mais a essa morte de nós mesmos, como sendo a melhor e mais santificante. Pois não se pode acreditar que tudo o que reluz seja ouro, que tudo o que é doce seja mel, e que tudo o que é fácil e praticado pela maioria seja o mais santificante. Assim, como na natureza há segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente, assim também na ordem da graça existem segredos para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suave e facilmente, tais como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça, desconhecida da maioria dos cristãos, conhecido de poucos devotos, praticado e apreciado por um número ainda menor. Para começar a descobrir esta prática, eis uma quarta verdade que é uma consequência da terceira. Precisamos de um mediador junto ao próprio mediador. Quarta verdade. É mais perfeito porque mais humilde. Não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas servirmos-nos de um mediador. Visto que nosso fundo está tão corrompido, como acabo de mostrar, que se nos apoiarmos nos nossos próprios trabalhos, esforços e preparações para chegar até Deus e lhe agradar, é certo que todas as nossas boas obras serão manchadas ou terão pouco peso diante de Deus, para o levar a unir-se a nós e a nos atender. Pois não é sem razão que Deus nos deu mediadores junto de Sua Majestade. Ele viu nossa indignidade e incapacidade, teve piedade de nós, e para nos dar acesso à sua misericórdia, ele nos deu intercessores poderosos junto de sua grandeza. De maneira que negligenciar esses mediadores e se aproximar diretamente de sua santidade é faltar a respeito para com um Deus tão nobre e tão santo. É fazer menos caso deste Rei dos Reis do que se faria de um rei ou de um príncipe na terra, do qual não se quereria aproximar sem algum amigo que falasse por nós. Nosso Senhor é o nosso advogado e nosso medianeiro de redenção junto a Deus Pai. É por ele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por ele que temos acesso junto de Sua Majestade. E nós jamais devemos comparecer diante dele, senão por apoiadores, apoiados e revestidos de seus méritos, como o pequeno Jacó, que se revestiu da pele de cabrito diante de seu pai Isaque para receber sua bênção. Mas não temos nós absolutamente necessidade de um mediador junto ao próprio mediador? Nossa pureza é grande o bastante para nos unirmos diretamente a ele e por nós mesmos?
Não, ele é Deus, e em todas as coisas igual a seu Pai, e por conseguinte, o Santo dos Santos, tão digno de respeito como seu Pai? Se, pela caridade infinita, ele se tornou nossa garantia e nosso mediador junto de Deus Pai, para aplacá-lo e pagar o que lhe devíamos, será isso uma razão de termos menos respeito e temor por Sua Majestade e Sua Santidade? Digamos, pois, francamente, com São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto do próprio mediador, e que a Divina Maria é a pessoa mais capaz para preencher essa missão caridosa. É por ela que Jesus Cristo veio a nós, e é por ela que devemos ir a Ele. Se tememos ir diretamente a Jesus Cristo por causa de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda por devido aos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria como mãe. Ela é boa e terna, nada tem de austero ou repulsivo, nada de demasiado sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos a própria natureza. Ela não é sol, que pela vivacidade de seus raios poderia nos cegar por conta de nossa fraqueza, mas ela é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e a tempera para tornar conforme a nossa pequenez. É tão caridosa que não repele nenhum dos seus que pedem sua intercessão, por mais pecador que seja. Pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém tenha recorrido a Nossa Senhora com confiança e perseverança e tenha seguido por ela desamparado. Ela é tão poderosa que nunca foi desatendida aos seus pedidos. Basta que se apresente diante de seu filho para lhe pedir alguma coisa. Imediatamente ele a atende e a acolhe, amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas orações de sua queridíssima mãe. Tudo isso é tirado de São Bernardo e de São Boaventura, de maneira que, segundo eles, temos 3 degraus a subir a Deus. O primeiro, que é o mais próximo de nós e o mais conforme à nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus, é preciso ir a Maria. Ela é nossa medianeira de intercessão. Para ir ao Pai Eterno, é preciso ir a Jesus. Ele é nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que indicarei adiante, esta ordem é perfeitamente observada. Para nós, é muito difícil preservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade. Em virtude de nossa fraqueza e fragilidade, é muito difícil conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus. Porque guardamos esse tesouro mais valioso que o céu e a terra em vasos frágeis, num corpo corruptível, numa alma fraca e inconstante, que por um nada se perturba e se abate. Porque os demônios, que são finos ladrões, querem nos surpreender de improviso, para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite o momento favorável para isso. Rondam incessantemente para nos devorar e nos tirar um momento por um pecado tudo o que podemos ganhar de graças e de méritos em vários anos. Sua malícia, sua experiência, suas artimanhas e seu número devem nos fazer tremer imensamente essa felicidade. Visto que pessoas mais cheias de graça, mais ricas em virtudes e mais fundadas na experiência e mais elevadas em santidade, foram surpreendidas, roubadas e lamentavelmente saqueadas. Ah, quantos cedros do Líbano e quantas estrelas do firmamento não caíram miseravelmente e perderam toda a sua elevação e luminosidade em pouco tempo? De onde vem essa estranha mudança? Isso não foi ausência de graça, que a ninguém falta, mas de humildade.
Julgaram-se capazes de guardar seus tesouros, confiaram-se e apoiaram neles mesmos. Acharam que sua casa bastante segura e seus cofres suficientemente fortes para guardar o precioso tesouro da graça. Por causa dessa confiança inadvertida que tinham em si, embora lhe parecesse que só se apoiavam unicamente na graça de Deus, o Senhor, muito justo, permitiu que fossem roubados, abandonando-os a si próprios. Ah, se tivessem conhecido a devoção admirável que mostrarei em seguida, teriam confiado seu tesouro a uma Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu bem próprio, considerando isso como um dever de justiça. É difícil preservar na virtude por conta da corrupção do mundo. O mundo está tão corrompido hoje que é quase inevitável serem os corações religiosos manchados, se não por uma lama, pelo menos por sua poeira. Assim, é uma espécie de milagre alguém permanecer firme no meio desta torrente impetuosa sem ser arrastado, no meio deste mar tempestuoso sem ser submergido ou saqueado pelos piratas e corsários, no meio deste ar empestado sem ficar contaminado. É a Virgem, a única, sempre fiel, sobre a qual a serpente nunca teve poder, que faz esse milagre em favor daqueles e daquelas que a amam de modo mais excelente.